O assunto do vídeo de hoje você pode acompanhar pelo livro Trilhas, editora FTD, nono ano. Mas caso não tenha o livro, não se preocupe, você vai ter todo o acesso aqui no nosso canal. Olá pessoal, aqui é o professor Gerlon e vamos começar logo com um assunto muito frequente em concursos públicos e vestibulares. Orações subordinadas substantivas são aquelas que assumem uma função sintática dentro da oração, dentro do período composto. Isso significa o seguinte, que ela vai ser ou assumir a posição de sujeito ou assumir alguma posição dentro do predicado, seja como objeto direto, indireto, complemento nominal e até como aposto. Então, vamos lá. Os termos são esses. Para você que está com o livro Trilhas, esse assunto está no Trilhas Módulo 1, página 81. A classificação está assim: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, aposto. E na página seguinte, a positiva. São essas as 6 classificações das orações subordinadas substantivas desenvolvidas, tá? Apesar do material não falar esse termo desenvolvida, nós temos as substantivas desenvolvidas, que eu vou falar aqui, e as reduzidas. Antes de entrarmos no assunto das subjetivas, as orações subordinadas substantivas subjetivas, que são aquelas que assumem a função de sujeito da oração, eu preciso mostrar para vocês o que vem a ser uma oração subordinada. Para isso, preciso muito que você preste atenção para esses pronomes. Toda vez que você encontrar um desses pronomes, pode ter certeza, você encontrou uma oração subordinada. Se a pergunta é, qual dos períodos apresenta uma oração subordinada, você fica atento. Se você encontrar um desses termos aqui, fique atento. Podemos ter uma oração subordinada. Agora, presta atenção nesse detalhe. Eu quero que você, toda vez que encontrar um desses termos, você vai colocar uma barra à frente, vai pular como se fosse um muro. Se você encontrar preposição, você dá mais um pulo. Já já a gente vai entender por que quando eu pulo para o termo anterior, encontro uma preposição, eu tenho que pular novamente, tá? E aí, aqui eu tenho que encontrar um verbo ou um nome, tá? Muita atenção. Toda vez que eu encontrar um desses termos, eu vou colocar uma barra, vou pular. Encontrei preposição, pulo novamente. Professor, e se eu pular e encontrar logo um verbo ou um nome? Aí ficou mais fácil ainda, tá? Mas eu vou te ensinar desse jeito para você entender como identificar as orações subordinadas e futuramente diferenciar essas subordinadas, tá bom? Então, muito cuidado. Faz a barra. Eu estou repetindo para você prestar atenção e focar. Pula. Encontrou preposição, o que vai fazer? Pular. Um aviso. A gramática chama de nome tudo aquilo que não é verbo, perdão. Então, quando você pula e encontra um verbo, ok. Quando você pula e não encontra verbo, a gramática entende que você encontrou um nome. Não necessariamente é um substantivo, tá? Então, fica muito atento com isso, tá? Agora, vamos para cá. Quer ver? Um exemplo bem aqui, eu coloquei já aqui para você entender como é que vai funcionar a técnica. Você encontrou um desses caras, você vai colocar uma barra. Pulou, ó, encontrei um verbo. Então, pode ter certeza que isso aqui é uma oração subordinada. Tá?
qual a classificação dela, eu vou entender depois. Mas é importantíssimo agora que você entenda quando que acontece uma oração subordinada, como aconteceu aqui, tá? Vamos lá? Sendo assim, presta atenção aqui na primeira classificação. A oração subordinada subjetiva é aquela que assume a função do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que dentro, primeiro eu vou fazer a técnica que eu ensinei para vocês. Olha, tá aqui o pronome. Eu vou grifar, botar uma barra na frente, já até tinha essa barra aqui, apaguei, vou colocar novamente. Vou pular, tá? Mas aqui na subjetiva, que é um pouquinho mais complicada. Essa aqui tem uma técnica. Sabe aquele cara que vai pular o muro e ele está desconfiado? Será que é seguro pular o muro? Então vou dar uma olhada. Se ele olhar e ele encontrar essas 3 situações, tá? Olha aqui, tá vendo? Aqui os pronomes estão aqui. Vou colocar uma barrinha. Vou pular, mas estou desconfiado. Primeiro eu vou dar uma olhada, tá? Se desse outro lado do muro encontrar um verbo ser e um adjetivo, ou um verbo ligado com se, ou um verbo impessoal, não pula. Pode ter certeza que desse lado aqui eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Entendido? Então, muito cuidado. Eu vou pular o muro, mas desconfiado. Eu vou olhar, opa. Por que pular o muro, professor? Por que pular essa barrinha aqui? Porque quando eu pulo o muro, eu descubro a informação que eu preciso para classificar a subordinada. É como se eu pulasse, pegasse a informação aqui e voltasse e falasse, olha, você é uma oração subordinada, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Eu pulo o muro para descobrir o que eu tenho do outro lado. Eu pulo, pego a informação e volto e dou o nome. Só que no caso da subjetiva, eu nem preciso pular o muro, porque quando eu dou uma olhada, se eu encontrar aqui na oração principal essas 3 possibilidades, eu nem pulo o muro. Eu já digo, ei, o que temos aqui desse lado aqui é uma oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva. Bom, muito importante aqui. Vamos lá para o livro, rapidamente? Na página 81, para quem chegou agora. Então, olha lá. Encontrei o pronome que eu falei, eu ponho uma barra. Eu vou pular o muro. Opa, primeiro eu vou dar uma olhada. Olha o que eu tenho aqui. O verbo ser, mais um adjetivo. Eu nem pulo mais o muro. Olha, eu falo, volta, porque eu já sei o que eu tenho aqui desse lado. Eu já sei o que eu tenho até aqui no final. Eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, aluno. Subjetiva. Mas observa que o livro só dá essa possibilidade. Quando, na verdade, nós temos 3 possibilidades de olhar para a oração principal. Se uma dessas 3 possibilidades acontecer, nem pula. Já pode dizer, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Isso é muito importante. A gente vai ter exercícios aqui que vão ajudar a fixar essa teoria. Vamos continuar o assunto das orações subordinadas substantivas. Agora o momento da objetiva direta, ou seja, a oração subordinada substantiva vai assumir a função de objeto direto. Tá? Novamente a técnica que eu ensinei para você. Vou colocar novamente aqui, ó. Se eu encontrar um desses caras, são pronomes, eu ponho uma barra e pulo o muro. Opa, primeiro eu dou uma olhada para ver se acontece aquilo que eu falei lá na subjetiva, né? Para ver se acontece isso. Às vezes eu dou uma olhada, opa, aconteceu uma dessas 3 possibilidades.
Então eu nem pulo o muro, né? Já vou para a subjetiva. As 3 possibilidades são essas aqui, ó. Tá? Mas, professor, não tem nenhuma das 3 possibilidades. Então fica calmo. Já sei que não vai ser subjetiva. Quando eu olho para cá, não tem as 3 possibilidades, o que eu tenho que fazer, professor? Usa a técnica agora da pulada de muro. Agora sim você pula, tá? Você vai lá, pula, se encontrou uma preposição, pula novamente, tá? Bem, agora vamos lá. Objetiva direta. Tá? Olha, tá aqui um daqueles 3 pronomes, e eu não me canso de repetir, estão aqui, ó, os pronomes, tá? Onde tem um desses, tem oração subordinada. Então, vamos lá. Tá aqui ele. O que eu faço? Ponho uma barra na frente. Eu pulo. Primeiro eu dou uma olhada. Opa, não tem subjetiva, vou pular. Quando eu pulo, quem eu encontro? Um verbo. Constatamos. Constatamos Constatamos que não haviam publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Então vamos lá. Eu pulei o muro e encontrei um verbo. Esse verbo é verbo transitivo direto, VTD. E aonde tem VTD, olha aqui, aluno, tem objeto direto. Tá? Então, essa oração subordinada, como é que eu sei que é subordinada? Porque ela começou com um pronome, né, que a gente vai chamar de conjunção integrante. Tá? Isso é uma informação que eu vou dar daqui a pouco para vocês, eu vou repetir. Tá? Mas vai lá, ela começou com um pronome, que eu vou chamar de conjunção integrante agora. Tá? Então, olha lá. Onde tem, eu pulei o muro e encontrei um VTD. Onde tem VTD, tem OD. Isso quer dizer que essa oração subordinada está no lugar de um objeto direto. É por isso que ela tem esse nome de oração subordinada substantiva objetiva direta. Né? Muito atenção para isso. Por esse mesmo raciocínio, a gente vai para objetiva indireta. Tá? Olha aqui, quem está aqui, ó. Eu ponho um muro, pulo, agora eu vou fazer mais rápido. Encontrei uma preposição, pulo novamente. Encontrei um verbo. Esse verbo, já pela preposição, eu vejo que ele é VTI, verbo transitivo indireto. E uma coisa muito básica, onde tem VTI, tem OI, objeto indireto. Tá? Isso quer dizer que essa oração subordinada enorme aqui, ela está no lugar de um objeto indireto. Por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Mas a jogada está aqui, aluno, em você fazer a barra, pular o muro, encontrou preposição, pula novamente. Tá? Isso é importante. Eu vou aproveitar, porque é muito comum o aluno confundir, vou até deixar as duas no mesmo ângulo, confundir objetiva indireta com completiva nominal. São muito parecidas. Tá? Vou aproveitar o cantinho aqui, vou aumentar um pouco. Opa, agora vamos lá. Quer ver a confusão de objetiva indireta com completiva nominal? Bem, eu olho, eu encontro, aqui ele usou uma reduzida, mas eu vou usar para vocês. Os pesquisadores tinham interesse que descobrissem as espécies ameaçadas, tá? Reticências. Vou colocar uma barra aqui, tá? Vou colocar uma barra. Quando eu coloco uma barra, eu tenho que pular o muro e encontro quem? Preposição. Tá? Pulo novamente. Quando eu pulo novamente, eu encontro interesse. Interesse é um verbo? Não, o verbo está bem aqui, ó. Interesse é um substantivo. Então, quando eu pulo, encontro uma preposição, eu tenho que pular novamente. Encontrei quem? Um nome. Um nome. Então, toda vez que eu tenho isso, toda vez que isso acontece,
eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela está completando o nome. Os pesquisadores tinham interesse. Esse substantivo, se eu parar aqui, não tem sentido completo. Então, eu preciso de um complemento do nome interesse. Os pesquisadores tinham interesse em que descobrissem as espécies ameaçadas. Tá? Eu coloquei na forma desenvolvida, o livro colocou na forma reduzida. Tá? Então, mas como o vídeo é sobre as desenvolvidas, o que é isso, professor? Desenvolvidas são aquelas orações subordinadas que sempre vão usar esses conectivos, essas conjunções. Tá? Perfeito. Predicativa. Predicativa. Tá? A predicativa, ela assume a função de predicativo do sujeito. O que é predicativo, professor? É aquilo que morfologicamente a gente chama de adjetivo. Tá? Então, toda vez que você vê um adjetivo, você está vendo um predicativo. Tá? Quais são os seus predicativos? Falavam as pessoas antigamente. Hoje a gente pergunta, quais são os seus adjetivos? Quais são as suas qualidades? Né? Então, qualidades, defeitos, suas características. Como é que funciona? Na mesma técnica que eu ensinei para você. Eu encontro, tá aqui, olha, daquelas conjunções, ponho uma barra, pulo e quem eu encontro? Um verbo. Esse verbo é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, tornar-se, são verbos de ligação. Aqui eu pulei e encontrei um verbo de ligação. E uma coisa muito básica, aluno, se eu tenho um verbo de ligação, é porque do lado tem predicativo. Nunca esqueça disso. Onde tem verbo de ligação, é porque do lado tem predicativo. Isso quer dizer que essa frase enorme aqui, essa oração enorme, ela está no lugar de um predicativo. Por isso eu vou chamar de oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Novamente, a técnica é aqui no muro. É aqui no muro. Vamos para a última oração subordinada substantiva desenvolvida, que é a positiva. Olha lá, turma. Oração subordinada substantiva apositiva. Isso quer dizer que ela funciona como um aposto. Professor, o que vem a ser um aposto? Aposto, rapidamente, é toda informação que você coloca para completar o sentido de uma palavra anterior. Exemplo, o diretor da ONG pediu o seguinte. Se eu parar aqui, eu vou saber qual é o seguinte? O que ele pediu? Eu não sei. Que seguinte é esse? Tá? Então, novamente, a técnica. Eu ponho uma barra, onde tem uma conjunção integrante. Né? Professor, essas aqui, ó. Novamente, a nossa técnica. Põe a barra, pula. Encontrou a preposição? Pula novamente. Para encontrar aquilo que vai nos ajudar a classificar a subordinada. Tá? Aqui eu pulei, aí eu fiz a barra. Se eu pular, tá, e eu encontrar dois pontos, acabou, é a positiva. Essa é a explicação mais fácil. Mas olha, muito cuidado, aluno. Eu tenho que pular. Professor, e se não tiver dois pontos? É o que o aluno sempre pergunta. Se tiver uma vírgula, olha a palavra que está aqui, ó. Essa palavra está com sentido completo? Não. Tá? Eu não sei o seguinte. Que seguinte é esse? Não sei. Então, essa palavra aqui, ela completa o termo seguinte. É um aposto. Muito cuidado. A gente vai entender isso com o exercício, que já vem aí. Tá? Mas o aposto, ele completa o sentido de um nome. Quando eu digo, eu tenho uma coisa a dizer. Que coisa é essa? Eu não sei. O que vem depois
vai funcionar como aposto, ou seja, aposto é aposto explicativo no caso, é um termo que explica, que esclarece o que não ficou bem evidente, detalhado na frase anterior. Tá? Olha aqui, quer ver um exemplo? Vou subir mais um pouquinho. Eu sou o professor Gerlon, tá? Aqui do Colégio CMPM de Manaus. Olha aqui o exemplo. Seu único plano. Falei, mas que plano? Essa aqui é a oração principal. Ó. Aí o aluno faz o seguinte, ele vai fazer uma barra, tá? Sempre ensinei isso, a barra, novamente, para quem chegou agora. Encontrou um desses caras, faz a barra. Pula, encontrou preposição, pula novamente. No caso aqui, eu vou pular e eu não encontrei preposição. Mas olha o sentido. Seu único plano. Mas que plano é esse? Que a equipe mapeasse todas as espécies. Tá? Então, aluno, isso aqui é uma oração apositiva. Por quê? Porque ela está para esclarecer o que seria o substantivo plano. Tá? Se a positiva aparecer com 2 pontos, aí você fica tranquilo, tá? Sem medo de errar. Eu costumo dizer para o meu aluno, tem um conectivo, tem a conjunção integrante, fiz a barra, pulei o muro, encontrei 2 pontos, sem medo de errar, é a positiva. Tá? Bem, o próximo vídeo será somente sobre exercícios desse módulo, que começou aqui, ó. Quem adquiriu o livro Trilhas, a gente vai começar uma sequência de exercícios, tá? Sobre o assunto orações subordinadas substantivas. Vamos lá para o primeiro exercício para reforçar o assunto orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Professor, novamente, o que seriam as desenvolvidas? São todas as orações subordinadas que começam com um desses conectivos aqui, ó. Que, quando, qual, como, onde e se. Só recapitulando, ó, por exemplo. E aí qual é a técnica? A técnica é, toda vez que eu encontrar um deles, colocar uma barra, como se fosse um muro, pulo o muro. Eu tenho que encontrar um verbo. Se eu encontrar um verbo, fica fácil, tá? Eu analiso o verbo e digo quem está do lado. Tá? Nesse caso aqui, já para esclarecer, esse verbo é VTD. E aonde tem VTD, do lado tem OD, objeto direto. Só que eu não vou chamar isso aqui de objeto direto, que está muito grande. Merece também um nome grande. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Então é isso. Eu costumo dizer para o meu aluno, vou repetir aqui, vou até aproveitar esse cantinho da folha, que aonde tem verbo transitivo direto, do lado tem OD. Onde tem verbo transitivo indireto, do lado tem OI, objeto indireto. Onde tem verbo de ligação, do lado tem predicativo. Tá? O que é um predicativo, aluno? Predicativo, meu amigo, é aquilo que você chama de adjetivo. Né? Isso aqui é morfologia, isso aqui é sintaxe. Verbo intransitivo, do lado tem um adjunto adverbial. Isso é muito importante anotar. O que é um adjunto adverbial? É aquilo que você chama de advérbio. Né? Advérbio de modo, tempo, circunstância, afirmação, instrumento, companhia, assunto, intensidade, né? Tem vários tipos. E aí, morfologicamente, ele é um advérbio. Na sintaxe, ele é um adjunto adverbial. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? É importante. Vamos gravar um vídeo depois sobre análise sintática de período simples. E a gente vai entender a lógica disso aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, na página 83 do módulo 1, livro Trilhas, editora FTD, quem adquiriu esse livro,
vai olhar aqui na página 81, questão 1, letra E, tem: releia o período a seguir. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Aluno, encontrou uma conjunção integrante, encontrou um daqueles caras, né? O que você vai fazer? Você vai fazer uma barra. Pula o muro. Quem você encontrou? Um verbo. Esse verbo é verbo transitivo direto. E aonde tem verbo transitivo direto, do lado tem OD. Tá aqui o esqueminha básico, esse aqui, ó. Só que ele é muito grande para eu chamar só de objeto direto. Eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É desse jeito que eu tenho a resposta da letra E. Qual é a classificação da oração em destaque? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que ela recebe essa classificação? Pois funciona como objeto direto da oração não deixe, que é a principal, né? Não deixe é a oração principal. E essa enorme aqui destacada é a oração subordinada. F. Que prejuízo haveria para o período apresentado no item anterior caso a oração em destaque fosse suprimida, né? Se eu tirasse isso aqui do período, ó, resposta fácil, né? As informações da oração principal ficariam incompletas. O leitor não saberia a respeito de que a oração principal trata, né? Se eu falasse somente não deixe, mas não deixe o quê? Né? Eu preciso dessa subordinada para completar o sentido do período. Tá entendido? Bem, vamos lá para a questão 2 ainda da página 83. É necessário que a sociedade cuide das florestas. Opa, encontrei um dos meus amiguinhos aqui, ó. Um deles, ó. Um deles. O que eu faço? Barrinha. Aí, eu olho, primeiro olho. Opa, verbo ser mais adjetivo. Eu já sei. O professor falou que toda vez que a oração principal for o verbo ser mais um adjetivo, eu só olho, nem termino de pular. Volto e digo, olha, você é uma subjetiva. É o que vai acontecer aqui, ó. Toda essa oração aqui é uma subjetiva. Tá aqui a resposta. Qual é a classificação da oração em destaque nesse período? Oração subordinada substantiva subjetiva, né? Marque um X no período em que a oração em destaque exerce a mesma função sintática que a oração do período acima. Então vamos lá, vamos analisar. Já está aqui, ó, é o terceiro quadrante. Tá? Foi dito. Primeiro vou usar a técnica. Coloco uma barra, dou uma olhada. Opa, verbo ser mais adjetivo. Isso quer dizer que tudo isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, o sujeito não está aqui, o sujeito está aqui dentro. Prova, no caso, né? Então, vamos analisar as outras, porque elas não são subjetivas como essa aqui. Tá? Eu não tenho dúvida. Opa, põe a barra. Não acontece nenhum daqueles três fenômenos na oração principal. Então, vou para cá. Agora eu pulo com o muro com gosto. Encontrei preposição. O que eu faço? Pulo de novo. Encontrei um nome. O que é o nome? Tudo aquilo que não é verbo. O verbo está aqui. Dúvida. Não tenho dúvida de que você vai conseguir. Toda vez que isso acontece, eu tenho, na verdade, uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, tá? Tá completando o sentido desse nome dúvida. E observa, não só completa, ele vem preposicionado. Qual é a característica da completiva nominal? Ela vem preposicionada, tá? É um substantivo que precisa de um complemento e esse complemento sempre vem com preposição, tá? Por isso que ela é uma completiva nominal.
Porque o complemento nominal, ela está no lugar de um complemento nominal. O que é um complemento nominal? Um complemento nominal é um termo preposicionado que está ligado a um substantivo. E atenção, esse substantivo é substantivo abstrato. Aqui, Jorge nem desconfiou de que... Opa, isso aqui é muito parecido, ó. Muito parecido. Vamos fazer a técnica? Coloca a barra, pula, encontrou a preposição, pula de novo. Achei o verbo, desconfiou. Esse verbo é VTI. Quem desconfia, desconfia de alguém ou de algo. Tem preposição de. Então, onde tem VTI, tem OI. Isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Gostou? Ainda tem mais, tá? Vamos aproveitar e vamos exercitar. Vamos lá, na página 84 do livro Trilhas, módulo 1, editor FTD, nós vamos para o terceiro exercício. Classifique as orações em destaques. Tem aí uma sigla, tá? Muito cuidado, vamos lá para essa sigla. E primeira alternativa. Gostaria de saber qual é o animal mais ameaçado de extinção. Aqui estão facilitando, estão grifando. Você só quer que analisar, tá aqui a resposta. Mas vamos lá, se você não soubesse que é uma objetiva direta, o que você faria? Você novamente encontrou um desses caras, dessas conjunções integrantes, você vai colocar uma barra. Pula o muro e quem você encontra? Tá? Você encontra um verbo. Esse verbo, ele é VTD. E aonde tem VTD, do lado tem OD. Só que ele é muito grande para ser chamado só de OD. Vou aumentar também o nome dele. Oração, subordinada, substantiva, objetiva direta. Perfeito? Vamos lá. Aqui na letra B, tenho dúvida de que os animais selvagens estejam protegidos. Novamente a técnica, tá? Pulo o muro, encontro preposição, pulo novamente. Encontrei um nome, porque o verbo está aqui. Toda vez que isso acontece, eu tenho uma completiva nominal, tá? Uma completiva nominal. Oração, subordinada, substantiva, completiva nominal. Vamos para C, rapidamente? A questão é se os cientistas disseram a verdade ou não. Novamente, vou usar a técnica. Encontrei um desses aqui, barrinha. Tá? Pulo o muro. Encontrei um verbo de ligação. Onde tem verbo de ligação, o aluno já sabe. Onde tem verbo de ligação, tem predicativo. O que é um predicativo? Um adjetivo. Então, se tem verbo de ligação, isso aqui é um predicativo. Predicativo. Só que eu vou chamar de, como ele é muito grande, eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, predicativa, por causa da palavra oração. Letra D. Vamos lá. Na letra D, já sem o papel. Queria apenas uma coisa. Achei a conjunção integrante. Eu pulo o muro. Olha como facilitaram a nossa vida. 2 pontos. Mas, professor, e se não tivesse esses 2 pontos? Daria para chamar de oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Queria apenas uma coisa. Eu sei que coisa é essa? Que coisa é essa? Não sei, né? Eu não sei. Esse nome está precisando de um detalhamento. Completiva nominal. Eu preciso completar o sentido desse nome. Não o sentido do verbo, o sentido do nome. Tá? E aqui, a subjetiva. Por quê? Encontrei uma daquelas barras, daquela conjunção integrante, põe uma barra. Pulo o muro, tá? E aí, o que eu faço? Eu já dou uma olhada, já coloquei na minha mente esse esquema. Verbo ser, toda vez que a oração principal tiver verbo ser mais adjetivo, ou VTD mais um se, ou verbo impessoal, parece, convir, constar,
Toda vez que uma dessas três possibilidades acontecer na oração principal, a subordinada vai ser subjetiva. É o que acontece aqui, ó. Verbo ser mais um adjetivo. Já sabe que a subordinada vai ser subjetiva, ou seja, ela vai ter função de sujeito. É isso aí. E temos mais, dá tempo para a quarta oração aqui, vamos lá. Nos períodos a seguir, analise as orações sintáticas que as orações destacadas estabelecem com as principais. Em outras palavras, meu aluno já sabe a técnica. Vou parar aqui, você dá um pause, resolve a questão, tá? E descobre por que ela é completiva nominal, a primeira, a segunda, porque ela é subjetiva, e porque a terceira e última é objetiva direta. Mas usa a técnica que eu ensinei para vocês. Use a técnica que eu ensinei para vocês, tá? Não vai pular o muro de qualquer jeito. Primeiro vê se antes de pular o muro acontece uma dessas três possibilidades. Tá bom? Dá um pause aí e resolve. Vamos lá. Vamos resolver. O gerente tinha... Opa, achei aqui. Eu já estou esperto. Eu vou olhar aqui, ó. Vou colocar a barra onde eu encontrei um desses caras. Professor, o senhor já mostrou tanto que eu já decorei. Então vamos lá. Vou pular o muro. Eu já olhei e vi que não acontece a subjetiva. Vou pular o muro. Encontrei preposição, o que acontece? Pula novamente. Palavra medo. Palavra medo é verbo? Não. Opa, então o que está acontecendo aqui é uma completiva nominal. Essa oração enorme aqui, ela está completando o sentido do medo. O gerente tinha medo, mas se eu falar tinha medo, fica uma dúvida. Medo de quê? Eu preciso completar o sentido da palavra medo. É o que acontece aqui. Por isso que é completiva nominal. Vamos ver a segunda? A segunda eu já coloquei o muro. Vou pular de qualquer jeito? Não. Já vi que acontece o verbo ser mais um adjetivo. Opa, nem pulo o muro. Isso aqui é uma subjetiva, corretíssimo. Tá aqui, ó. E a última, você já sabe que é uma objetiva direta. Por quê? Eu coloquei a barra, pulei o muro. Já achei um verbo. Esse verbo é VTD. E onde tem VTD, do lado tem OD. Tá aí. Tá explicado o assunto. Aqui não é só resolver a questão, é compreendê-la. Conte comigo. E vamos para mais uma questão? Essa você vai resolver e vai conferir o gabarito. Vamos lá? Página 99 do livro Trilhas, módulo 1. Tá? Esqueci de falar a série, né? Essa é a série do 9º ano. Então vamos lá. Questão 14. Classifique as orações subordinadas substantivas a seguir. Olha, nesse vídeo, para terminar, tá aqui a resposta. A única ajuda que eu vou dar é no murinho. Tá? Eu vou colocar o muro para você. Oh, 2 pontos aqui, dá até fácil. Essa ficou fácil. Olha aqui um verbo de ligação. Olha aqui, encontrei uma preposição, pula novamente. Isso aqui é um nome, porque o verbo está bem aqui. Aqui novamente, ó, pula o muro, preposição, pulo novamente. Esse verbo é VTI. Aqui, ó, pulo o muro, encontrei um VTD. E aqui o pulo o muro, encontrei aquela possibilidade que eu falei, né? Verbo ser mais adjetivo. Responde aí, pai. Responde. Tem mais uma para você, tá? Tá aqui, ó. Considere as orações sublinhadas a seguir. Acho que ele ainda não chegou. É óbvio que precisamos treinar. Então, aluno, tá aí. Boa sorte, espero que você tenha compreendido o assunto.
dá um like, manda sua dúvida, faz o seu comentário, fortalece demais o canal. Muito obrigado por tudo e até a próxima.